Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Título V do Conselho Tutelar, Capítulo e Disposições Gerais, art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Art. 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral; segunda, idade superior a 21 anos; terceira, residir no município. Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a cobertura previdenciária; segunda, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal; terceira, licença maternidade; quarta, licença paternidade. V. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Capítulo 2 das atribuições do Conselho, art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, e a sétima, segunda, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, e a sétima, terceira, promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, a, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; b, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Quarta, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. V, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Sexta, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de e a sexta, para o adolescente autor de ato infracional. Sétima, expedir notificações. Oitava, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Nona, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. X, representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, terceiro, inciso 2º, da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de
forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. XX. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3 da competência. Art. 138. Aplicar-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147. Capítulo 4 da escolha dos conselheiros. Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. 2. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. 3. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo V dos impedimentos. Art. 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Título 6 do Acesso à Justiça. Capítulo e Disposições Gerais. Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Primeiro, a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Segundo, as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Art. 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutors ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único.
A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2 da Justiça da Infância e da Juventude, Seção e Disposições Gerais, art. 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2 do Juiz, art. 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Art. 147. A competência será determinada, e, pelo domicílio dos pais ou responsável, segunda, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Primeiro. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Segundo, a execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Terceiro, em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para a aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, e, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para a apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Segunda, conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Terceira, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Quarta, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209, v. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Sexta, aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Sétima, conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de a. Conhecer de pedidos de guarda e tutela, b. Conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, c. Suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento, d. Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, e conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. F. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. G. Conhecer de ações de alimentos. H. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Art. 149.
compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em a. Estádio, ginásio e campo desportivo, b. bailes ou promoções dançantes, c. boate ou congêneres, d. casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, e estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. Segunda, a participação de criança e adolescente em a. espetáculos públicos e seus ensaios, b. certames de beleza. Primeiro, para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a. os princípios desta lei, b. as peculiaridades locais, c. a existência de instalações adequadas, d. o tipo de frequência habitual ao local, e a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, f. a natureza do espetáculo. Segundo, as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.